Olá pessoal, eu sou Humberto Goulart, jornalista, e este é o Agronóstico de Cada Dia. Tenho o prazer de conversar aqui no Agronóstico de Cada Dia com o Dr. Nery Perim, da Nery Perim Advogados, para a gente falar de um assunto importante para o agricultor brasileiro. Nós estamos saindo de uma época de hiper safra brasileira, mas em alguns locais, especialmente no Rio Grande do Sul, houve uma quebra de safra imensa, e não foi a primeira vez. E é exatamente a respeito disso que eu quero perguntar para o Dr. Nery Perim. O sujeito vai lá, planta, tem seguro agrícola, só que no ano que vem não deu de novo. Como é que faz, Dr. Perim? Bom, pessoal, infelizmente, Humberto, essas coisas acontecem porque a indústria é a céu aberto. Então, apesar do agricultor, do pecuarista ter todo o cuidado na atividade dele, às vezes chove demais, às vezes não chove. Às vezes o mercado apronta também, onde o custo de produção, como aconteceu ano passado, por exemplo, é maior. Hoje na pecuária, nós estamos trabalhando com prejuízo. Você gasta mais para produzir do que aquilo que se recebe na venda. Então, essas circunstâncias acontecem. E é uma dúvida comum, Humberto, das pessoas, porque todo o sistema é feito através de financiamento, porque a atividade é muito cara. Então, precisa o custeio ou investimento na atividade. O que acontece quando ele não consegue pagar com o resultado desse trabalho? No Sul, tivemos 4 safras com déficit hídrico, com seca. Então, muitas vezes, em alguns lugares, sequer colheram, porque não valia a pena colocar uma máquina para colher. Como é que ele vai pagar isso? Não tem condições. Então, quando isso acontece, a lei brasileira, prevendo que isso é um acontecimento triste, mas que está na margem de acontecer, El Niño, etc. e tal, preveu a possibilidade de ser prorrogado, reprogramado este pagamento, ou seja, quem deve não nega que deve, só não pode, não tem condições momentâneas de pagar e precisa de alguns anos a mais na atividade para fazer o pagamento. Então, a pessoa reprograma o pagamento, faz o pagamento e o credor recebe isso depois com juros normais e tudo. É como se ele estivesse fazendo uma nova operação para o mesmo cliente. Doutor Perim, eu sou leigo no assunto. Só os bancos públicos podem fazer isso ou os bancos particulares já têm essas linhas de crédito e este segura esta garantia para o agricultor? Uma excelente pergunta, Humberto. Qualquer agente financeiro, a Lei de Crédito Agrícola de 65 criou o Sistema Nacional de Crédito Rural. Então, para atuar nesse sistema, as instituições financeiras elas têm que migrar para esse sistema, aceitar as regras desse sistema. Então, tem o artigo 4 e o 14 que diz que é o Conselho Monetário Nacional que diz a taxa de juro, a forma de pagamento, quanto pagar. Por isso que normalmente os prazos de pagamento são com safras, né? São períodos de venda, de colheita e venda. Então, não é defeso, quer dizer, o rurícola e o agente financeiro não podem contratar de forma diferente daquilo que é estabelecido pela lei. Então, todos que fazem parte desse sistema, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Bradesco, Santander, as cooperativas de crédito, todas, elas ingressam nesse sistema e se submetem ao próprio sistema. Ou seja, todo mundo tem que obedecer isso. O que acontece normalmente? A pessoa fez atividade, não conseguiu produzir renda, ela procura um técnico, faz um laudo de incapacidade de pagamento e outro de capacidade de pagamento e entrega ao agente financeiro para ele avaliar. Ele deve, vendo que está tudo ok, ele deve fazer a reprogramação conforme a capacidade de pagamento que aquela unidade tem, caso a caso. Tá? Algumas hipóteses, o próprio Conselho Monetário Nacional se antecipa e diz, nós tivemos resolução, por exemplo, que deu 12 anos para pagar com 3 de carência. Já diz, vai ser assim para esses empréstimos nesse período assim. Então, existem a necessidade de obediência do sistema, porque quem tem que ser preservado é o rurícola e a atividade dele, porque essa atividade visa produzir e promover o bem social, certo? O bem-estar social. Então, respondendo de uma forma muito simples, sim, ele é obrigado a se submeter.
E a outra pergunta que eu queria fazer, na verdade, não é uma pergunta, o que é que o senhor teria para dizer para um produtor gaúcho, por exemplo, que está numa situação ruim? Além disso, de contratar um agrônomo para ver a situação dele, o que dá para fazer juridicamente por esse agricultor hoje? Ele tem direito a reprogramar, fazer um pedido de reprogramação do pagamento desses débitos, com base nisso que nós falamos, né? Na incapacidade de pagamento e na capacidade de pagamento. Ele não tem necessidade de ter uma resolução específica que diga como é que isso vai ser feito. E se porventura isso só não for suficiente para a atividade dele, ele tem o remédio de uma recuperação judicial também. Analisando o caso dele e tal, se ele vê que precisa de algo mais, ele pode também migrar para uma recuperação judicial, protegendo o credor, a família do credor, aliás, o credor, a família do devedor, o devedor e a própria sociedade em si, que quer que ele permaneça na atividade, seja na sua propriedade, ou seja, numa posse, fazendo cumprir a função social, ou seja, produzindo tudo que puder. O senhor me chama a atenção para uma outra coisa que talvez seja importante. Eu gostaria que o senhor me dissesse se é importante ou não. O senhor falou, pode-se pedir uma recuperação judicial. Isso já é no caso do grande. Funciona tanto para o grande quanto para o pequeno? A lei não diferencia ninguém. Ela diz que tem que ser o produtor rural, certo? Tanto para grande, para pequeno. Evidentemente que a maioria das vezes se resolve negociando, mas quando a coisa é um pouquinho maior, houver uma necessidade, ele deve fazer isso, Humberto. Está na lei, está protegido para isso, a sociedade quer que ele faça isso, a sociedade quer que ele permaneça produzindo alimentos na propriedade dele, não quer que ele saia, que ele migra para a cidade, que ele abandone o seu negócio, a sua terra ou a sua posse. É extremamente necessário. Quase última pergunta, doutor Nery Perim. É preciso contratar um advogado para fazer isso ou o produtor pode fazer isso por conta e contratar o advogado só em último caso? Eu acho que ele tem que procurar, Humberto, o seu advogado de confiança, a quem fala com ele todo dia, ele tem que conversar. É importante o advogado sempre, porque ele vai poder fazer uma avaliação técnica de quais as condições, se de repente é o melhor remédio que ele tem, dentre os disponíveis. É necessário extremamente sempre ter um advogado para acompanhar isso. Mas para encerrar, eu sempre gosto de explorar o especialista. Então eu queria pedir ao doutor Nery Perim, doutor Nery, qual seria o seu conselho de especialista nesta área agrícola, na área jurídica agrícola, para o produtor que hoje está angustiado sem saber como vai pagar suas dívidas? Não tenha vergonha da situação que se encontra. E isso é extremamente natural e isso acontece muito com muita gente. Como eu disse, todo mundo sabe que existem alguns fatores que fogem da alçada do agricultor ou do pecuarista. Não depende dele. Um deles é o tempo, são as intempéries. Quando isso acontece, não tem o que fazer. Não tem como evitar. Não tendo vergonha, entenda que isso é um fato que acontece, é normal, de natureza, sente com o seu advogado, sente com o seu contador, veja qual é a melhor solução, não deixe de produzir, não se afaste da sua unidade produtiva, não mude de negócio, não vá para a cidade, fica naquilo que você entende fazer e continue fazendo. Existem remédios, existem as saídas para isso de forma muito natural, tá? Sem ter qualquer preocupação, qualquer preconceito, nada. Ele tem que permanecer trabalhando na sua atividade, produzindo alimento. Doutor Nery Perim, muito obrigado pela entrevista e até um outro Agro Nosso de Cada Dia. Muito obrigado a você, Humberto. Obrigado a todos. Até mais.